O anime inicia na Academia Seirei, onde nos apresentam a protagonista Alisa Mik, cujo pai é russo. Assim, ela tem um nome estranho, por isso costumam chamá-la de Alia. Ao passar pela entrada da academia, ela atrai a atenção dos outros. Depois de avançar um pouco, ela para quando um garoto a cumprimenta com ares de grandeza, se apresentando como Ando, um idiota do segundo ano. Alia devolve o cumprimento por respeito e, em seguida, Ando comenta que sua irmã falou sobre ela frequentemente e que queria conhecê-la. Devido a isso, propõe almoçar junto, mas assim que ele termina de formular a pergunta, Alia responde que não. Isso surpreende Ando, que menciona que ela é uma mulher fria, mas depois propõe trocar números de telefone. Alia pede desculpas, pois deve recusar, já que não tem interesse. Isso faz com que a cara de Ando congele de choque, e ela aproveita para sair sem dizer muito mais, não sem antes avisá-lo que o colar que ele está usando vai contra as regras. Depois disso, os estudantes começam a falar sobre o que acabou de acontecer, pois ela rejeitou como se nada fosse Ando, o garoto mais popular da escola, por isso acreditam que ela tem padrões muito altos. Pouco depois, Alia chega à sua sala, o B, e ao chegar ao seu assento, dá bom dia ao outro protagonista, que é seu colega, mais a garota Ku. Ele não responde por estar dormindo em sua mesa, e o que ela faz é chutar sua cadeira, fazendo-o acordar de repente, para perguntar se ele estava assistindo anime. Ao ver que sim, ela diz que ele nunca aprende, pois não dorme bem para assistir anime, e depois dorme na aula, sem entender qual é o sentido disso. Kuzi conta que o anime terminou de ser transmitido a e que passou 2 horas conversando sobre isso com um amigo. Ela acredita que ele está louco por fazer algo assim, ao que ele explica que se professar seu amor por uma obra, independentemente do lugar ou momento, é a definição de loucura, ele admitirá que está. Nesse momento, Kuzi começa a bocejar ao ouvir algo que ela diz, provocando que ele fique um pouco envergonhado, mas ao perguntar sobre o que foi isso, ela apenas responde que não foi nada, pois apenas disse que ele é alguém patético, chegando a parecer que ela faz isso para provocá-lo. Então, ele percebe que esqueceu seu livro de química e junta sua mesa com a dela para se ajudar com o dela. Conforme a aula avança, Kuzi não para de bocejar, e isso faz com que ela crava um pouco seu lápis nele para fazê-lo soltar um grito abafado. Devido a isso, o professor acha que Kuzi quer responder a sua pergunta, e como ele não tem ideia, ela mostra a resposta errada para que ele fique mal. Ela nem sequer se incomoda em ocultar suas intenções, chegando a sorrir ao ver que provocá-lo está surtindo efeito. Desta vez, ela repete o que disse antes, pois está falando em russo. Kuzi, ao saber esse idioma, entende que o que ela disse foi que adorável você é. Imediatamente, Kuzi fica irritado por isso, e sem parar de brincar, ela agora diz, olha pra você, está tão vermelho como um bebê, deixando Kuzi calado e visivelmente envergonhado. É aqui que nos contam um pouco sobre o passado dele, onde quando criança, ele costumava brincar com uma menina russa que vivia perto da casa de seu avô, e acredita que foi nessa época que ele aprendeu esse idioma, conseguindo entender bem o russo falado, mas não pensou que isso o levaria a essa situação tão absurda, pois essa beleza russa lhe diz coisinhas só em russo, e ele entende, e se admitisse que entende, ela desmaiaria de vergonha, por isso prefere não lhe dizer a verdade. Terminando a aula, ela vê Kuzi pegar seu telefone, e o lembra que, exceto em emergências e para usá-los como referência, os celulares estão proibidos no recinto escolar, ao que ele responde que pode usá-lo, pois é uma emergência, já que o pool gratuito acaba em 10 minutos. Isso não a deixa muito contente, querendo saber como ele pode fazer isso perto de alguém do conselho escolar, referindo-se a ela. Ao ver que ele não obedece, ela confisca de repente, notando que no jogo ele ganhou um personagem chamado Tsukuyomi. Ela sabe que é uma referência à deusa da lua da mitologia japonesa, mas não entende por que seu cabelo é cinza e não preto. Kuzi acredita que é uma alusão à lua, mas o ponto é que ela é muito bonita. Ela não parece muito contente, mas apesar disso, devolve o telefone, e enquanto Kuzi está feliz porque conseguiu Tsukuyomi, ela volta a falar em russo, dizendo, eu também tenho cabelo cinza, pedaço de infiel. Claramente, ele fica nervoso com o que acabou de ouvir, mas se faz de tonto e pergunta o que ela diz. Ela responde que o chamou de viciado em jogo, fazendo com que ele vire para ela, fazendo-a ver que isso foi uma falta de respeito, que não pode chamá-lo de viciado quando ele não gasta dinheiro, e isso é um insulto para as baleias, os verdadeiros viciados. Depois disso, ele vai ao refeitório com seus amigos, e após alguns minutos, vêm chegar as garotas que são membros do conselho estudantil. Está Yuki Zou, assim como Alia e sua irmã mais velha, Maria Mik, a quem chamam de Masha. Os amigos de Kuzi, Takeshi e Hikaru comentam que essas irmãs são muito bonitas, e Takeshi parece mais interessado do que o habitual. Embora Hikaru acredite que Masha tem namorado, pois ela não para de rejeitar os que se declaram para ela, e diz que tem namorado. Kuzi acrescenta que mesmo que não tivesse namorado, Takeshi não tem chance. Takeshi reclama disso, e depois fala sobre outras opções, Yuki e Alia. Ele acredita
que Yuki está comprometida por ser de uma família rica, enquanto Alia só fala com Kuzi, sendo bastante ciumento por isso. Nesse momento, Yuki troca olhares com Kuzi, levantando um sorriso malicioso e se aproximando de sua mesa para perguntar se pode sentar com ele. Kuzi concede permissão, e os outros também concordam, embora Takeshi esteja um pouco nervoso. Alia também se senta com ele, e enquanto Yuki vai comendo seu ramen, começa a falar sobre o sabor junto com... Ao vê-los assim, ela pergunta se são amigos, ao que Yuki responde que se conhece desde que eram crianças, pois frequentaram a mesma escola desde o jardim de infância. Depois disso, Kuzi pergunta às duas se são amigas, ao que Yuki responde que se pode dizer que estão no processo, e que pelo menos gostaria de ser amiga de Alisa. Isso deixa Alia um pouco envergonhada, mas ela menciona que não acredita que divertirá muito sendo amiga dela, embora se convença um pouco graças à amabilidade de Yuki. De repente, Takeshi se levanta para sair junto com Hikaru, pois já terminaram de comer, mas antes de ir, Takeshi sussurra para Kuzi que isso é muito alegre para ele agora. Kuzi fica com Yuki ao seu lado e Alia à sua frente. Nesse momento, Yuki aproxima sua cadeira da dele, perguntando se ele considerou a oferta de se juntar ao conselho. Ele responde que já disse 1000 vezes que não tem interesse, mas Yuki opina que ele se encaixaria bem com ela e com Alia. Além disso, ele já tem experiência como vice-presidente. Ao ver que Alia não sabe disso, ela conta que quando estavam no ensino médio, ela era a presidente e Kuzi o vice-presidente, embora ele mencione que só fez isso porque ela pediu, e nas eleições era necessário que cada chapa tivesse companheiro. Mais tarde, eles saem e Yuki se despede, enquanto Alia diz a Kuzi está surpresa por ele darem tão bem, pois não pensou que uma garota gostaria de ser sua. Isso confunde um pouco Kuzi, chegando a corrigi-la, fazendo-a saber que já tem uma, apontando claramente para ela. Alia fica um pouco surpresa, mas logo reconhece que sim, são amigos. Depois, ela diz que lembrou que tem coisas para fazer no conselho estudantil, então acaba saindo de lá, e no caminho parece muito alegre. Agora nos mostram um flashback do passado de Kuzi, onde ele brincava no parque com aquela menina de sua infância, e aqui se comunicavam apenas em russo. Kuzi não dominava tão bem o idioma, mas ela o ajudava corrigindo quando necessário. Os dois gostavam de ver o pôr do sol junto, e ao se despedir, ela se aproxima para lhe dar um beijo na bochecha. É aqui que Kuzi acorda, já em um novo dia, tendo sonhado com essa vívida lembrança. Ele comenta que aprendeu russo como louco porque queria falar com ela, mas esqueceu seu nome. Chegando cedo à sala de aula, ele começa a fazer a limpeza, já que hoje é o dia dele e de Alia cuidarem da manutenção da sala. Quando ela chega, Kuzi percebe que ela está suja e ela explica que um caminhão espirrou água nela no caminho. Em parte, é culpa dela por andar tão perto da estrada, mas ela tem meia sobressalente, então não é nenhum problema. Depois disso, ela toca no assunto de que ele esteve no conselho escolar no ensino médio com Yuki, perguntando se ele não quer entrar no conselho. Ele responde novamente que não, e é quando Alia está prestes a propor algo, mas depois muda de ideia e não diz nada. De repente, começa a tirar as meias ali mesmo, fazendo com que Kuzi desvie rapidamente o olhar. Quando Alia percebe isso, não pode evitar levantar um grande sorriso. Colocando uma perna sobre a outra, ela pergunta se ele poderia trazer uma meia do seu armário, pois ela não pode ir agora que tirou as meias, querendo que ele se apresse. Quando Kuzi traz a meia, Alia pede que ele a coloque, causando grande alarme nele. Ela explica que isso é uma recompensa por ter trazido a meia, e que pensou que seria um bom prêmio para alguém como ele. De repente, ela diz em russo, também é um prêmio para mim. Isso faz Kuzi se perguntar novamente por que ela o estranha com suas demonstrações de carinho em russo, pensando que talvez sua obsessão por ser perfeita a esteja esgotando, e ela o esteja usando como válvula de escape, acreditando que se expõe mentalmente como uma exibicionista. Ao vê-lo distraído, ela pergunta o que está acontecendo, e ele responde apenas que queria saber o que ela diz. Alia explica que o chamou de covarde. Em seguida, tenta colocar a meia sozinha, mas Kuzi a detém, tomando a iniciativa e pegando seu pé de repente, fazendo com que ela fique muito nervosa, chegando a exclamar que não está pronta. Enquanto Kuzi tenta colocar a meia, ela não para de se mover e fazer sons estranhos. Uma vez que ele termina de ajustá-la, por acidente, sua mão toca na entreperna dela, e por vergonha, ela lhe dá um bom chute. Mais tarde, Kuzi implora para que ela o perdoe, e ela aceita sem muitos problemas, desculpando-se por tê-lo chutado. Mas ao ouvir que ele disse que estava bem, ela se aproxima para verificar por si mesma. Rapidamente, Kuzi se afasta de nervoso, dizendo que deveria ser ele a agradecer por lhe ensinar algo precioso. Após ouvir o que ele acabou de pronunciar, ela entende que ele viu algo lá embaixo, pois quando levantou a perna para chutá-lo, suas calcinhas ficaram expostas. Já que não pode se retratar, Kuzi faz uma reverência e agradece por ensinar-lhe algo tão maravilhoso. Sem dar tempo para ele terminar de falar, Alia lhe dá um bom golpe, começando a insultá-lo em russo, ficando realmente ofendida e envergonhada. Depois disso, Alia começa a fugir por toda a escola, e Kuzi não hesita em persegui-la. Após 10 minutos de perseguição, ele aproveita que estão cansados para se culpar, embora ela comente que também tem parte da culpa. Nesse momento,
momento, Kuzi se ajoelha diante dela, pedindo que aceite esta oferta, tratando-se de uma bebida enlatada. Mas por ser infantil, Alia opina que é uma atuação bastante péssima. Kuzi sabe que ela adora Shiruko, pois sempre está tomando, e devido a esse detalhe, ela acaba aceitando a oferta. É aqui que ela solta um pequeno sorriso, perguntando em russo se ele quer um gole. Tal pergunta põe Kuzi em alerta, pensando que um beijo indireto pode acontecer de repente, e que se ele disser sim, isso pode realmente acontecer. Ainda assim, ele continua fingindo que não sabe o idioma, perguntando o que ela acabou de dizer. Ela responde que não há nada como algo doce depois de fazer exercício, sendo isso o que ela mencionou em russo. Mais uma vez, ela aproveita o momento para provocá-lo com aquele sorriso malicioso, e por ter perdido a oportunidade desse beijo indireto, Kuzi não pode evitar se sentir frustrado. Fala, otaku, beleza? Chegamos ao final da primeira parte do anime, Tokidoki Bosoto Russia Go. Se gostou e gostaria de uma segunda parte, deixe seu gostei e inscreva-se no canal e comente algo em russo. Obrigado e até a próxima!